Olá, meu nome é Lígia Nassificonte, eu sou historiadora, musicista e professora de História da Música, entre outras disciplinas, do Conservatório de Tatuí, no Polo de São José do Rio Pardo. E vamos falar hoje sobre um tema sobre o qual ainda pouco se escreveu, que diz respeito à presença e à importância das mulheres na história da música ocidental. A historiadora Michelle Perrault aponta para a ausência da mulher na historiografia tradicional, ou seja, no conjunto do que já se escreveu sobre a história, e isso inclui também a história da música. E ela diz que isso se dá, entre outros motivos, porque essa narrativa priorizava a cena pública, domínios como a guerra, a política, que eram exclusivamente masculinos. Além disso, a organização dos arquivos era feita por homens, a própria tarefa da escrita da história era uma tarefa desempenhada fundamentalmente por homens. Isso vai trazer, então, como consequência, uma ótica masculina dos documentos e uma perspectiva, quando não estereotipada, completamente silenciada da mulher. A configuração de um campo de estudos específico voltado à história das mulheres pode ser atribuída a fatores distintos, que vão desde transformações da própria sociedade ocidental a partir da década de 1960, que é quando a luta feminista ganha corpo e reivindica uma história que contemple a participação das mulheres, que valorize a atuação das mulheres na sociedade, e passa também por transformações nos próprios estudos históricos, porque a partir da década de 1970 é que se passa a incorporar outras fontes e outros temas mais cotidianos que podem ser objetos históricos igualmente válidos, para além da grande história política, para a compreensão de uma sociedade, para a compreensão de uma época. E é então que se lança um olhar à história das mulheres em diversas esferas da sociedade, como, por exemplo, o meio musical, que é um universo em que a presença feminina, ela era, quando não vetada, era sempre restrita à esfera doméstica, porque o mercado de trabalho musical era reservado unicamente aos homens. E aí alguns exemplos dignos de nota, como o caso da Marianne Mozart, que tinha um talento comparável ao do irmão famoso, Wolfgang Amadeus Mozart, mas que, por conta das condições sociais da época, e aí a gente está falando aqui da segunda metade do século XVIII, ela teve atuação musical restrita, limitada à vida doméstica, já que o destino da mulher era se dedicar à família, marido e filhos exclusivamente. A luta das mulheres por espaço e reconhecimento num meio de trabalho que era historicamente masculino, como o meio musical, vai acarretar um aumento gradual da sua participação a partir do século XIX. Mas, mesmo assim, o caminho percorrido por elas é um caminho árduo e é cheio de impedimentos impensáveis para os homens. Um exemplo importante da presença feminina no campo musical e oitocentista é Clara Schumann, uma exímia pianista e que, diante de dificuldades financeiras, por conta dos poucos rendimentos do marido Robert Schumann, que atuava como professor de piano e como redator do Jornal da Música, ela se tornou mantenedora da família, com os recitais e turnês que fazia pela Europa. E depois da morte do Schumann, ela conseguiu sozinha sustentar os filhos, com o trabalho dela como pianista e como professora. Para mencionar mais uma das pianistas que desafiaram esses limites, impostos às mulheres no meio musical da sua época, Fanny Mendelssohn, que era irmã do compositor Felix Mendelssohn e recebeu lições musicais desde a infância, mas apenas para uma atuação amadora, porque vale lembrar também que os estudos de piano, eles eram parte da boa formação das moças das famílias burguesas do século XIX. Mas a Fanny, a contragosto da família, ela se dedicou a compor e a interpretar obras, e ela pôde contar para isso com o apoio do marido. No decorrer do século XIX, a ampliação do mercado musical, aliado às lutas feministas que começam ali a ser gestadas, vão proporcionar um maior espaço e presença das mulheres nas atividades musicais, como é o caso das Ladies Orchestra, da segunda metade do século XIX, que eram orquestras compostas apenas por mulheres. Mas as dificuldades não se encerravam, elas recebiam menos, e na ausência de mulheres preparadas para executar instrumentos como os metais, elas viam as fileiras desses naipes vazios ou preenchidos ocasionalmente por homens. No Brasil do final do século XIX e início do século XX viveu Chiquinha Gonzaga, que é hoje uma referência fundamental, quando se fala da história das mulheres na música brasileira. Ela tem uma trajetória que mereceria um vídeo à parte, Foram muitas as reviravoltas da vida da Chiquinha,
Ela se casou aos 16 anos por determinação do pai, decidiu abandonar o primeiro marido com quem havia tido 3 filhos. Teve posteriormente 2 outros relacionamentos que se tornaram um grande escândalo na época, que lhe renderam rejeição social, rejeição familiar e privação do contato, né, com os filhos. Mas o caso é que a Chiquinha Gonzaga pôde viver modestamente da renda, né, que era fruto do trabalho que ela desenvolvia como professora e como pianista. Aos poucos ela passou a ser reconhecida também como compositora, num período em que a profissionalização da mulher no meio musical ainda era um fato inédito no país, né? E finalmente, para mencionar mais um nome feminino importante na música brasileira, eu acho que é válido lembrar da frequentemente ocultada participação da Lucília Villa-Lobos na carreira do marido Heitor Villa-Lobos, né? Pouco se escreveu sobre essa pianista, que foi uma pianista notável, que desenvolveu um trabalho silencioso e silenciado pelos biógrafos do Villa-Lobos, né? A Lucília, ela ensinou o marido a tocar piano e ela proporcionou às composições dele um acabamento estético, né? Porque a formação do Villa-Lobos era uma formação pouco sistemática, que trazia a ele alguma dificuldade no ordenamento das notas na partitura, né? Então a Lucília, além disso, ela esteve entre os músicos modernistas que se apresentaram na Semana de Arte Moderna de 1922 e também atuou com o marido no projeto de ensino. Ela ajudou a desenvolver, né, esse projeto de ensino do canto orfeônico. Vale dizer que a história das mulheres na música, ela é também uma história do tempo presente, porque as transformações que permitem, né, a inserção da mulher no mercado musical de uma forma cada vez mais igualitária são transformações que ainda não estão consolidadas e convivem com disputas reais e simbólicas que não podem ser menosprezadas, né? Vale lembrar também que a presença feminina na música profissional, mesmo em tempos recentes, ela não se equiparou à masculina, que é ainda predominante nas orquestras, bandas e mesmo nos conservatórios. Uma mulher, ela pôde integrar a Orquestra Filarmônica de Viena apenas em 1997 e no final de 2019, dos 145 membros da orquestra, só 15 eram mulheres. A primeira mulher que assumiu a regência de uma grande orquestra em Viena, que é a cidade considerada o berço da música clássica, foi a maestrina norte-americana Mary Alsop, em 2019. Com relação às compositoras, foi feito um levantamento pelo selo independente de música clássica Drama Música, que mostrou que as temporadas de concerto de 2018 e de 2019, de 15 orquestras ao redor do mundo, em performances que tinham mais de 1.400 apresentações e mais de 3.500 peças, das quais apenas 82 composições tinham sido escritas por uma mulher. E apenas 76 concertos teriam apenas uma música composta por uma mulher. Isso indica que mais de 97% desse repertório foi composto por homens e que quase 95% dessas apresentações terão exclusivamente composições de homens. Bom, feita essa breve explanação, eu encerro convidando vocês a conhecerem um pouco mais do repertório produzido por mulheres e a se dedicarem a aprender mais sobre as suas trajetórias, para que a cada dia que passa faça menos sentido falar na ausência da mulher, né? E que uma vez superadas essas barreiras limitadoras, sejamos todos igualmente movidos e influenciados pelo legado das mulheres no campo musical. É isso.